Nós estamos iniciando mais um programa pela Rede Luz Espírita e hoje nós convidamos o nosso Flávio Catarucci, que ele é policial rodoviário e trabalhador emérito lá da Casa Espírita Fraternidade Espírita Maria de Nazaré de Badibacite, e quero agradecer a sua presença, Flávio. E ele vem conversar conosco sobre um assunto muito interessante, que é o Espiritismo dentro do Velho Testamento. Com a nossa gratidão, a palavra é sua. Obrigado, doutor. Eu saúdo a todos que estão nos assistindo pela Rede Luz Espírita. É um grande prazer estarmos aqui novamente. E o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje é levar as pessoas a uma reflexão. Tudo aquilo que envolve o estudo das leis espirituais, seja qual for a vertente religiosa, precisa estimular o ser humano a fazer uma reflexão e levando ele a uma mudança de conduta. Nós trabalhamos com fiscalização de trânsito. Se o respeito às leis de trânsito não levam as pessoas a uma mudança de conduta para terem uma vida segura, as leis de trânsito não servem para nada. Da mesma forma que as escrituras, todos os ensinamentos, se o trabalho de Kardec não estimular as pessoas a uma mudança profunda de comportamento, a uma renovação moral, ou a famosa reforma íntima, o trabalho dele teria sido em vão. Quando a gente faz uma leitura do contexto histórico das Escrituras, do Velho Testamento, nós temos um lapso temporal de quase 4.000 anos, que vem refletindo o comportamento das pessoas que, agindo por livre-arbítrio, acabam sendo levadas às consequências das suas impetuosidades. A gente pode começar por um livro que eu gosto muito, que é o livro do profeta Daniel, que é bem antigo no Velho Testamento. E Daniel ele traz o relato de um rei muito cruel, o rei Nabucodonosor, que depois Divaldo também revelou num dos vídeos que ele gravou, que Nabucodonosor reencarnou aqui no Brasil, como Cândido Chaves, um grande espírita lá da região de Minas Gerais. E o rei Nabucodonosor, segundo o profeta Daniel, ele construiu uma estátua de ouro de 26 metros de altura. Não, 70 metros de altura, desculpa. De ouro puro. E ele queria que as pessoas adorassem aquela estátua. Toda vez que tocasse a trombeta, as pessoas adorassem aquela estátua, se prostrassem de joelhos e adorassem aquela estátua. Bom, vamos analisar isso aí. O rei ele está agindo com um egoísmo muito grande, uma vaidade muito grande. A gente pode analisar daquelas pessoas, comparar esse comportamento do rei, aquelas pessoas que constroem casas luxuosas em condomínios de luxo. Casas que vão além da necessidade de ele ter um bem-estar. Pura ostentação. E querem que as pessoas admirem e elogiem a casa deles. As pessoas fazem cirurgias plásticas para fazer a tal da harmonização facial. E querem que as pessoas admirem essas mudanças. Então, na verdade, o comportamento do rei Nabucodonosor é muito semelhante ao comportamento das pessoas de hoje em dia. Não mudou praticamente nada. E aí a gente vai analisar na doutrina espírita, e quando a pessoa ela faz mau uso de algum tipo de faculdade em relação à riqueza. A riqueza ela é colocada à disposição do ser humano para que ele faça um bom uso para a coletividade daquela riqueza. O dinheiro que Nabucodonosor utilizou para poder construir aquela estátua imensa de ouro, poderia ter sido utilizado em infraestrutura para as pessoas do reino dele. Poderia ser utilizado investimentos em medicina, porque era um povo muito pobre do Império Babilônico naquela época. Poderia ser utilizado, mas ele Flávio, só para eu pegar o fio da meada aí, essa estátua era da figura dele? O que era a estátua? Doutor, é uma grande incógnita, porque os estudiosos do Velho Testamento não falam se é a figura dele, se era um deus pagão, se era alguma coisa. Era uma estátua. Era uma estátua imensa, uma coisa lá. 70 metros, né? Imensa, de ouro puro. Então, é ostentação, que é muito comparável com o comportamento das pessoas. Só que aí tem outra coisa, outra vertente do comportamento dele. Todas as pessoas que, quando tocasse a trombeta, não se ajoelhassem diante daquela estátua, seriam lançados na fornalha.
Aí a gente pega aquelas crianças mimadas. O adulto que foi mimado, que todas as vezes que as pessoas não fazem os seus gostos, ele se revolta. Ele quer punir de uma forma moral as pessoas que não atendem os prazeres dele. Então é aquele adulto que entra em depressão quando ele é demitido. É aquele adulto que quando tem um rompimento de um relacionamento amoroso, ele acaba se revoltando contra o companheiro ou a companheira, acaba se entupindo de remédios, acaba se lançando assim num baixo astral danado. Então a gente pode perceber que, de uma forma muito alegórica, o rei Nabucodonosor reflete muito a nossa sociedade de hoje. Não mudou quase nada. Não mudou quase nada. Só deixou de ser uma estátua de ouro para ser outras coisas, né? Sim. Eu me interessei por essa passagem do profeta Daniel quando eu fiz a abordagem numa van. Eu abordei uma van e estava escrito na traseira da van: protegido pelo quarto homem da fornalha. Aí eu pensei, esse cara deve ser da Umbanda do Candomblé. Aí meu parceiro que estava comigo falou assim, mas como é que você sabe? Eu falei, fornalha, caldeirão, as coisas, deve ser desses caras. Ele falou, não, pô, vai ler a Bíblia. Você nunca viu isso aí na Bíblia? Eu falei, eu já vi, mas não lembro. Aí ele falou, tá lá em Daniel. Aí eu fui pesquisar no profeta Daniel. Eu achei muito interessante, doutor. Olha que situação legal. Presta atenção você. Então o rei fez a estátua, que tocava a trombeta, todo mundo tinha que adorar aquela estátua. Quem não fosse adorado ia ser lançado na fornalha. Olha que legal. Tinha 4 jovens do reino que estava sendo dominado pelo Império Babilônico, que eles falaram, eu não vou. Eles se revoltaram contra o rei e se recusaram a se ajoelhar diante da estátua. E aí o que o rei fez? Mandou prender esses caras. Mandou prender e falou, vou dar oportunidade para vocês adorarem a minha estátua, negarem o Deus de Israel, senão vou jogar vocês na fornalha. Ele falou assim, não. E esses caras, eles têm 3 nomes legais. Eram 3, na verdade. 3 nomes legais. Sadraque, Mesaque e Abednego. 3. Esses 3 jovens ali de Israel. E aí eles falaram, não vamos adotar, não vamos adorar a sua estátua. E aí o rei mandou, ficou tão bravo, mas tão bravo, mais uma vez, uma vertente do comportamento humano, que quando contrariado, ele fica extremamente... Isso a gente vê em chefe, em patrão. O indivíduo, ele sobe numa caixinha de fósforo, ele já acha que é dono do mundo. Já acha que é dono do mundo. Olha, você que está assistindo isso aqui, vai refletindo se alguma vez na sua vida você não teve uma nuance do seu comportamento descrito nisso que a gente está falando aqui. Aí o rei ficou bravo, mandou aquecer 7 vezes a fornalha. Por que tinha fornalha? Porque o Império Babilônico, ele investia muito em obras, então tinha muita fornalha para fazer telha, para fazer tijolo, então era comum ter esses fornos lá no Império. E aí mandou aquecer, a fornalha ficou tão quente, mas tão quente, que queimou os soldados que estavam ali perto. E aí o rei mandou jogar os 3 lá dentro. Aí eles fizeram uma prece e disseram assim, se o nosso Deus for o verdadeiro Deus, nós não seremos queimados. Aí botou todo mundo lá dentro, daí a pouco o rei olhou lá dentro e falou assim, escuta, eu não mandei jogar 3? Mandou. E por que eu estou olhando e eu vejo 4? Até arrepio, doutor, porque essa passagem é muito forte. Meu Deus. Porque eu vejo 4 andando lá dentro da fornalha e o último que está andando brilha como se fosse um anjo. Tira esses 3 de lá. Quando abriu a fornalha, saíram só 3. E aí o rei Nabucodonosor, ele admitiu a autoridade do rei de Israel e assim ele determinou que todos adorassem o reino de Israel, o rei de Israel. E quem não adorasse ia ser jogado na fornalha. Então só mudou, mas continuou a mesma vertente. Vamos analisar essa passagem que aconteceu há muito tempo atrás. Se a gente buscar o livro dos Espíritos, precisamente na questão 489, 490, a gente vai ver que Kardec ele fala que todos nós temos um espírito simpático que nos protege. Dessa forma bem marcante na vida desses 3 jovens de Israel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos a presença do espírito simpático que os protegeu. Outra questão interessante, doutor, é que se a gente for buscar avançar um pouquinho, lá na questão, o Naval vai me ajudar melhor, na questão 853, que fala de fatalidade, não é? Nós vamos ver que Kardec ele fala pra gente que quando não é chegado o instante da morte,
independente do perigo que nós corremos, nós não vamos perecer. Emmanuel já fala que, com exceção do suicídio, todas as formas de desencarne estão previamente registradas no nosso planejamento. Então, para aqueles jovens, morrer na fornalha não estava previsto. Mas eles sofreram o calor. Não se queimaram, mas eles vivenciaram. Isso é muito importante quando a gente analisa qual é a expectativa que a pessoa tem em relação a conhecimento espiritual, a intervenção dos espíritos. Se fosse um espírita de hoje, diante desse risco, ele ia pedir para os espíritos amigos fazer o quê? Livrar da fornalha. Não passar pela fornalha. Mas os 3 jovens, o que eles pediram? Nós vamos passar pela fornalha, mas nós não queremos ser queimados. O que o Espiritismo nos ensina, que a espiritualidade nos traz? Força, coragem, resignação para vivenciarmos os nossos problemas, os nossos flagelos. Não nos livrar deles. Não nos livrar, porque muitas vezes, e a maioria das vezes, os flagelos que vêm ou são expiação, consequência dos nossos erros, é necessário que o espírito ele tenha um aprendizado em decorrência daquela dificuldade. Se ele não sofrer, ele não vai assimilar o ensinamento. Paulo, ele disse para Pedro na primeira carta a Pedro, o amor cobre a multidão de pecados, mas muitas vezes o amor é o nosso último recurso. A gente vai pela expiação, mas a gente não abre a conscientização para nós mudarmos o nosso comportamento, identificar quais são as facetas do meu comportamento que estão me colocando em risco de sofrer uma expiação. O indivíduo não faz isso. Não faz uma autoanálise, uma reforma interior para ver, eu preciso moldar meu comportamento, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso vigiar os meus pensamentos, os meus atos, para que a expiação não seja uma realidade na minha vida. Isso, doutor, é entronizar a lei da reencarnação. Muitos espíritas falam, eu acredito na reencarnação, mas quando o sogro ou a sogra fica idoso, o que faz? Joga no asilo e esquece lá. Quando é diagnosticado com uma doença grave, já corre atrás de cirurgia, não falo nada de cirurgia espiritual, mas já corre atrás de uma terapêutica para se libertar daquela doença, daquele flagelo. Então mas as pessoas não aproveita no sentido de fazer uma transformação interior. Isso, não aproveita. Então a gente percebe que as pessoas, que o espírita que está me assistindo, o espírita contemporâneo, ele acredita na reencarnação como uma teoria, mas ele não vivencia a reencarnação como uma realidade. Nós temos irmãos de outras denominações religiosas que vivenciam a reencarnação muito mais profundamente do que o próprio espírita. Vamos voltar um pouco no Velho Testamento. Tem um livro que na Reforma Protestante, ele foi tirado da Bíblia Católica, que é o livro de Tobias. A história de Tobias é fantástica, daria um filme de Hollywood, porque é cheio de alegorias que eu acho fantástica. Mas sintetizando, Tobias é filho de Tobit. Tobit, ele era um homem muito caridoso naquela época, ele se apiedava das pessoas. Os soldados inimigos, eles matavam as pessoas e deixavam as pessoas ali na beira do caminho para serem comidas pelos urubus. E na lei dos judeus, você não podia tocar num cadáver. Se você tocasse no cadáver, você era considerado imundo e não podia usufruir dos benefícios de poder ir apresentar suas oferendas no templo. No templo, tal, de participar das celebrações religiosas. Mas Tobit ficava com dó. E ele ia lá e ele sepultava as pessoas. Então ele tinha um respeito pela dignidade daquelas pessoas. E aí ele teve uma situação em que a Bíblia fala que um pássaro passou e defecou nos olhos de Tobit. Ele ficou cego. Então devia ser um cocô venenoso, né? Que ele ficou cego ali naquela situação. E ali ficou cego, veio as dificuldades financeiras, ele tinha um dinheiro emprestado para um amigo dele que morava longe. Então ele mandou o filho dele, Tobias, ir buscar o dinheiro emprestado para eles poderem ter a sobrevivência ali. E aí Tobit, que era muito jovem, Tobias tinha pouca experiência, foi até a praça da cidade ali para procurar um guia. E ele encontrou um jovem, másculo, forte e tal, que se chamava Azarias, que se prontificou a acompanhar Tobias nesta jornada. Tem uma passagem que Tobit ele foi ao rio para beber água e veio um enorme peixe para comer ele. Azarias abateu o peixe,
protegeu Tobias e abateu o peixe. Tirou o coração e o fel do peixe e guardou. Bom, para quem está nos assistindo, depois procura no livro de Tobias e vê o desenrolar dessa história. No final, vou dar um spoiler, no final Azarias se identifica como sendo o anjo Rafael. Quando Tobias e Tobias querem pagar pelo serviço, pela proteção que ele faz, ele abre as asas e se identifica. Eu sou Rafael, um dos 7 que militam junto a Deus. Então aí o anjo Rafael, e Kardec ele cita Tobias. Tobias e Rafael, não lembro em qual dos livros, mas ele menciona o livro de Tobias. Bom, o que a gente identifica? Mais uma vez, nós identificamos os espíritos amigos, os espíritos simpáticos, que estão sempre prontos a nos ajudar. Da mesma forma que o arcanjo Rafael, ele acompanhou Tobias dentro dessa jornada, e é uma informação muito importante, que a espiritualidade, ela zela, ela cuida para nos conduzir a nos livrarmos da morte quando ela não é chegada. Da mesma forma, ela também trabalha para nos conduzir para o cumprimento do nosso planejamento reencarnatório. Então, se não é chegado o momento, os espíritos trabalham a todo um instante, nos conduzindo através de fatos aleatórios que acontecem, fura o pneu do carro, a companhia aérea desmarca uma viagem, você perde o avião, que acaba caindo depois. Então, os espíritos estão trabalhando, intuindo o médico, numa cirurgia, para que o indivíduo que está passando por aprovação, para que aquela doença que não pode ser tirada, mas também não leve o indivíduo ao desencarne. Intuindo o médico, intuindo o enfermeiro, intuindo o indivíduo a ser levado a uma terapia que possa amenizar-lhe a dor ou evitar que a morte se instale. Eu vejo muito isso no meu trabalho. Lá em Cuiabá, onde eu trabalhava, tinha um policial lá que ele fazia prece, pedia intuição, ó, parece brincadeira, mas eu presenciei isso aí. Fazia prece, pedia intuição para abordar o veículo certo para tirar a droga de circulação das ruas. Doutor, era uma coisa fantástica. Abordava já na medida certinho. Já ia certinho. Estávamos numa operação no Rio de Janeiro, na divisa com Minas Gerais, na rodovia que vai para Juiz de Fora. Ele ficou uma semana fiscalizando. Aí no último dia de fiscalização ele estava tomando água, uma voz disse na cabeça dele: enquanto você está tomando água, aquilo que você está esperando está passando lá na rodovia. Ele jogou o copo longe, saiu correndo. Falei, o que foi, filho? Não, é agora, depois que me contou. Foi lá, estava passando um carro e um caminhãozinho atrás. Ele abordou o carro, a voz disse, não é esse. Liberou o carro, abordou o caminhão. Tinha 3 toneladas de maconha no caminhão. E eu sempre falo no meu trabalho, vou abordar, vou aprender drogas com inspiração divina. Faço prece, tenho o evangelho na minha bolsa, faço o evangelho, faço a meditação, rezo Pai Nosso, Maria e tal. O que der. E vou lá. Quando eu sinto no meu coração de abordar um carro, eu falo, é esse. Vou lá, enquadro, é uma família que está em viagem. Reviro a bagagem inteira da família. Não acho nada. Fico ali, interajo com as pessoas e libero a família. Depois de muito... E eu fico frustrado, porque não era aquilo que eu estava esperando. Mas depois de muito refletir, a gente percebe que a espiritualidade nos usa. Muitas vezes, algum perigo estava iminente de acontecer com aquela família. Segurou? Me segurou. A gente vai ver isso no livro Vida e Sexo, do André Luiz. É Vida e Sexo, né? Do André Luiz. Tem uma passagem em que a menina ela vai ser violentada pelo padrasto, pelo pai adotivo dela. André Luiz e os espíritos ficam desesperados para encontrar alguém que esteve em conexão, que possa intervir, não encontram ninguém. A menina ela é violentada, quando ela descobre que ela foi violentada pelo pai adotivo, ela entra em desespero, sai correndo e é atropelada. Ela fica um tempo internada e em decorrência desse acidente ela acaba desencarnando. É óbvio que o desencarne iria acontecer, mas talvez não de uma forma tão trágica. Outra reflexão que eu quero convidar vocês para fazer. Muitas vezes a espiritualidade contam conosco. Os evangelhos eles falam uma coisa que eu acho muito legal, que Deus usa o homem para ser o milagre do próprio homem. Então muitas vezes a espiritualidade que está aí na tua vida está tentando agir, está necessitando de uma intervenção sua para salvar a vida de alguém que está na beira do suicídio, que está querendo fazer um aborto, que está querendo cometer um crime, e basta a gente sentar e falar assim, você quer conversar? Vamos conversar?
Manda uma mensagem, a gente compartilha essas campanhas, mande para 7 pessoas, não sei o que lá tal. Manda um bom dia, tá tudo bem contigo? Mas a minha irmã faz muito tempo, faz 10 anos que eu não falo. Manda um bom dia. Mas ela me humilhou. Parta de você a iniciativa de reconciliar com aquela pessoa. Olha que coisa bonita. Então, a espiritualidade precisa nos utilizar, precisa de nós e nos dá a oportunidade de nós interagirmos com as pessoas. Em relação à espiritualidade, vamos voltar no Velho Testamento, que é o foco do nosso bate-papo. Havia naquela época um grande general que se chamava Naamã. Essa passagem está no 2º livro de Reis. Naamã era um grande general, homem de confiança do rei daquela época lá. Então Naamã ele era muito autoritário, ele era muito disciplinador, só que ele trazia um grande problema dentro de si. Ele tinha lepra. E naquela época, ter lepra significa você ser condenado ao expurgo social. E era excluído. Então, para que ele não fosse descoberto, ele usava pesadas armaduras. O senhor é médico, o senhor sabe que as feridas em decorrência da lepra, elas são muito dolorosas. Fétidas. Então ele tinha, e o contato do metal da armadura agravava ainda mais a dor. Quando ele chegava em casa, ele tirava a armadura dele. Olha a questão simbólica. Tá pegando? Vocês que estão nos bastidores, estão pegando? Olha a parte simbólica. Quando ele chegava em... Você está pegando? Presta atenção. Quando ele chegava em casa, que ele tirava aquela armadura social da autoridade social, era quando ele expunha a sua podridão. Era quando ele expunha a sua fragilidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que fala sobre a afabilidade e a doçura, fala dos pais de família que dizem: aqui em casa eu mando e sou obedecido e sou detestado. Só que lá fora, muitas vezes, ele é humilhado. É a situação inversa. Naamã, ele tinha uma autoridade lá fora, só que dentro de casa ele tinha sua fragilidade. Então o indivíduo que passa por uma depressão, mas lá fora ele sorri com todo mundo, abraça, às vezes o teu companheiro de trabalho está passando por uma depressão e você não observa os sinais. Às vezes a criança que você tem na tua família está vivenciando um caso de abuso sexual e a gente não observa os sinais. Então é dentro da intimidade da família que ele acaba externando isso aí. Eu tive no ano de 2000, eu era policial militar e tive um companheiro de trabalho que cometeu suicídio, o Murilo. E assim, ele foi mudando o comportamento dele, ele era um excelente policial, mas foi mudando o comportamento dele, ficando mais agressivo e a gente não viu. Ele estava escondendo uma grande depressão e acabou sucumbindo. E até hoje eu me cobro se eu talvez não poderia ter auxiliado ele, conversando, observando, mas a gente acabou se afastando dele por conta da agressividade. Era o caso de Naamã. Então, a primeira lição que a gente vai entronizar em relação a isso aí é essa questão das pessoas que elas vestem uma armadura lá fora, mas dentro de casa elas acabam mostrando a sua fragilidade, ou se tornando depressivos ou se tornando muitas vezes agressivo. O indivíduo ele é submisso no trabalho dele, mas dentro de casa ele é violento com a esposa e com os próprios filhos. Bom, continuando na história de Naamã. Havia uma serva lá, uma adolescente, isso é muito legal também, esse é o segundo ponto que a gente vai tirar disso aí. Por que, doutor? Quando eu vou fazer a leitura de uma história, de uma narrativa bíblica, isso tem que trazer para mim um ensinamento, para eu parar e pensar, cara, eu tenho que mudar minha vida. Tem que trazer uma reflexão, senão é meramente alegoria, senão não tem fundamento nenhum. Da mesma forma, quando eu leio um livro, um romance espírita, eu preciso entender, para mim, o que aquilo pode contribuir com a minha vida, senão é apenas entretenimento. Havia uma jovem na casa de Naamã. Essa jovem, ela foi capturada da família dela por Naamã. Ele foi lá, ele aprisionou ela e trouxe ela para ser serviçal na casa dele. Então ele impediu ela de se casar, de fazer uma faculdade, de estudar, de ter os filhos, de ir no centro espírita, na evangelização, para condenar ela a vivenciar a servidão pelo resto da vida na casa dele. Se fosse, hoje em dia, a pessoa ia desenvolver um ódio muito grande, né? Uma mágoa. Mas essa moça, ela teve piedade de Naamã. Ela viu o sofrimento dele, as feridas dele em casa,
ela teve piedade. Vamos colocar um ponto e vírgula. Preste atenção. Você teria coragem de ter piedade da pessoa que tolheu os seus sonhos? Da pessoa que te fez mal? Teria coragem? Aquele teu parente, aquele teu vizinho que te prejudicou, que fala mal de você, que de alguma forma te deu algum prejuízo financeiro em alguma negociação, diante da constatação da necessidade dessa pessoa, teria coragem? Aí é que tá. Aí é que o nosso contexto, aí é que a providência divina trabalha para nos levar à reconciliação. O que Jesus falou no Evangelho de Mateus? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele na caminhada. São as oportunidades. A espiritualidade, a providência divina vai nos conduzindo em oportunidades de reconciliação dia após dia. Não sabemos qual é o contexto reencarnatório que essa jovem tinha pelo fato dela ter sido capturada, a sua reencarnação comprometida e naquele momento no coração dela ela despertou a compaixão por aquele irmão que naquele momento estava passando por uma doença grave, um sofrimento muito grande. A compaixão. Ô Flávio, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu queria continuar com você, ouvindo tanta sabedoria e tanta coisa boa o resto do dia, mas nós temos que encerrar o nosso programa. Gratidão mesmo, de verdade. Nós aprendemos muito com todo o seu ensinamento e convidá-lo para voltar aqui mais vezes para falarmos do mesmo assunto, porque estudar o Velho Testamento não é uma história de um povo. Sim. Cada detalhe ali leva a gente a reflexão profunda. Agora, reflexão significa mudança, porque Sim. também não adianta a gente ficar reflexionando e continuar no mesmo diapasão, no mesmo comportamento. Eu quero te agradecer mais uma vez, encerrando nosso programa. Um abraço a todos e convidá-los para estarem conosco na semana que vem, nesse mesmo programa, no Papo do Bem, pela Rede dos Espíritos.